Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Pedro e sou professor de História da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Hoje continuaremos nossa série de vídeos para vocês, alunos que por algum motivo não estão conseguindo acompanhar, não estão podendo acompanhar as aulas online ou as aulas presenciais. Né? Então, abram a apostila, abram o material 5 e vamos lá. Para que vocês possam acompanhar nossa aula de História, que é para o sexto, sétimo e EJA do Ensino Fundamental 2, tá? Abram o material 5, ok? Para o sexto ano é da página 15 a 21, no sétimo da 16 a 22. Só lembrando, que nós já tivemos duas aulas sobre o material 5, essa é a terceira. Né? Qual que é o objetivo desse material? Nós estamos, então, trabalhando com o processo de hominização e humanização, né? Para agora também compararmos esses processos, o processo de hominização com o de humanização, e entender que o processo de humanização foi um processo cultural. Na última aula, nós iniciamos as atividades e paramos na atividade 7. O exercício 8 ele vai ajudar muito para que nós possamos revisar alguns aspectos que diferenciam. Então, nós vamos aqui montar um quadro sobre o gênero Homo, que são 4 gêneros, Homo habilis, erectus, neandertaliensis e sapiens sapiens. Nós vamos buscar no texto informações, no texto ou na internet, fazer pesquisas sobre o período que eles viveram, os instrumentos que eles utilizavam, que tipo de alimentação eles tinham, utilizavam fogo, não utilizavam, qual era o tamanho do cérebro. Então nós vamos compor este quadro para que nós possamos então revisar este conteúdo. É importante então vocês entenderem quais foram as grandes diferenças entre essas diferentes espécies de Homo, e hoje só temos aqui essa última espécie que é o Homo sapiens sapiens, o homem moderno. Bom, então agora vamos analisar o quadro já completo. O Homo habilis, que período que ele viveu? Ele viveu há cerca de 1,5 a 2,4 milhões de anos, informação que nós encontramos no texto. Que tipo de instrumentos ele produzia? Que diferencia, por exemplo, por que é considerado humano? Porque ele tinha capacidade de produzir ferramentas, diferente do Australopithecus que não produzia. Ele fabricava toscas peças de pedra para usar como ferramenta e arma. Também está no texto. Se alimentavam com pequenos animais, e disputavam com hienas e abutres a carne de animais maiores, comendo ela crua. Ok? Também informação do texto. Fogo, eles conheciam, mas não dominavam. Tamanho do cérebro, 500 centímetros cúbicos. Vamos ver o Homo erectus. Ele viveu há cerca de 1,3 milhões de anos. Milhão de anos. Ele fabricava o quê? Que tipo de instrumento ele utilizava? Ele trabalhava já melhor com a pedra e fazia diferentes tipos de instrumentos. Como ele organizava assim, grupos para caçar, ele poderia caçar animais de grande porte, como mamutes, cavalos, rinocerontes. E o alimento era distribuído entre membros do grupo, também está no texto. Ele controlava o fogo, essa foi a maior conquista do Homo erectus. O tamanho do cérebro já é bem maior, cerca de 1,2 mil centímetros cúbicos. Prosseguindo, temos aí o Homo sapiens neandertaliensis, que viveu há cerca de 40 a 200 mil anos, de acordo com o nosso texto. De acordo com o texto, também nós vimos que ele fabricava instrumentos de pedra, de osso, de madeira, inclusive decorava eles com figuras de animais entalhados. A partir de pesquisa na internet, entendemos que a alimentação deles que eles não comiam apenas carne, como os anteriores.
A exemplo do homem moderno, ele também se alimentava de vegetais e cozinhava os alimentos, né? Então ele, além, né, de tudo que os anteriores se alimentavam, ele cozinhava os vegetais e a carne, né? Ele dominava o fogo e a partir de pesquisa na internet também nós temos aí que ele tinha, né, 1.133,98 centímetros cúbicos, né? Também informações deste site, ok? Temos aqui o Homo sapiens sapiens, que surgiu há 100 mil anos e é o único hominídeo existente na Terra hoje, informação do texto, tá bom? Ele tinha todas as habilidades dos hominídeos anteriores, mas sua maior conquista foi a capacidade de se expressar através de pinturas, desenhos e esculturas, ok? Aqui eu deixo para vocês como uma resposta pessoal, porque o Homo sapiens sapiens, né, somos nós. Então, o que vocês enxergam que é alimentação? Né? Produzimos o fogo, né? Dominamos e produzimos o fogo, e o nosso cérebro tem cerca de 1,5 mil centímetros cúbicos. Então, pessoal, nós entendemos, compreendemos como se deu a origem do ser humano, né? Segundo a ciência, e também vimos as capacidades que distinguem, né, o ser humano de outros animais, como raciocinar, fabricar utensílios, né? Essa capacidade existe em menor grau em outras espécies. Articular uma linguagem, né? E se comunicar. Vimos que estas capacidades foram surgindo aos poucos. A maior conquista foi a capacidade de se expressar através de pinturas, desenhos, esculturas. E este, na verdade, foi um passo importante para a nossa maior invenção, que foi a escrita, né? Então, entendemos todo esse processo, certo? Ao processo do hominídeo, que se torna humano, nós os chamamos de hominização. Ou seja, quando nós temos aí, né, um hominídeo, aquele antepassado, que passa, né, a produzir, a inventar, né, esse processo de transformações, de mudanças, nós chamamos de hominização. Ele se tornou humano, ele passa a ser considerado humano pela ciência. Só que agora nós conheceremos o processo de humanização. E o que significa humanização? Qual a diferença entre hominização e humanização? Então eu peço para vocês buscarem na internet, né, atividade 9, ou no dicionário físico, o significado da palavra humanização e anotarem na apostila de vocês o que vocês encontraram. Após uma busca, né, vocês podem encontrar aí que o significado, né, desse substantivo feminino, que é humanização, é ação ou efeito de humanizar ou humanizar-se, tornar-se mais sociável, né? Ou seja, né, sociabilizar com outras pessoas, tornar-se gentil, amável, né? Essa explicação foi encontrada nesta fonte aqui que eu trago para vocês. Para pensarmos um pouquinho mais sobre a questão da humanização, né, nós vamos fazer algumas leituras e atividades. Então, sugiro que leiam esse texto a seguir. Texto 1. A menina lobo. Na Índia, os casos de meninos lobo foram relativamente numerosos. Descobriram-se em 1920 duas crianças, Amala e Kamala, vivendo no meio de uma família de lobos. A primeira tinha 1 ano e meio e veio a morrer 1 ano mais tarde. Kamala, de 8 anos de idade, viveu até 1929. Não tinham nada de humano e seu comportamento era semelhante àqueles de seus irmãos lobos. Elas caminhavam de 4, apoiando-se sobre os joelhos e cotovelos para os pequenos trajetos e sobre as mãos e os pés para trajetos longos e rápidos. Eram incapazes de permanecer de pé, só se alimentavam de carne crua ou podre,
comiam e bebiam como animais e lambiam os líquidos. Na instituição onde foram recolhidas, passavam o dia acabrunhadas e prostradas. À noite eram ativas e ruidosas, e uivavam como lobos. Nunca choravam, nunca choraram ou riam. Kamala viveu 8 anos na instituição que a acolheu, humanizando-se lentamente. Ela necessitou de 6 anos para aprender a andar e seu vocabulário, pouco antes de morrer, possuía apenas 50 palavras. Atitudes afetivas foram aparecendo aos poucos. Ela chorou uma vez, por ocasião da morte de Amala. Se apegou lentamente às pessoas que cuidaram dela e a outras crianças com quem conviveu. Né? Curioso esse texto, né, pessoal? Então aí nós temos pessoas que eram da espécie Homo sapiens sapiens, né, o hominídeo mais atual, o homem moderno, né, e só que foram criados entre animais, né, entre os lobos, e constituíram os hábitos, costumes dos lobos. Né? Então, só nascer não nos constitui, né, não podemos dizer que isso é humanização. Né? Esse é um processo que nós vamos perceber que é cultural, de convivência, de aprendizagem, de troca. Né? Mas vamos ver o próximo texto. Texto 2, Natureza e Cultura. Para os antropólogos, né, estudiosos também, cientistas, a distinção entre natureza e cultura é fundamental para reconhecermos e diferenciarmos atitudes humanas de atitudes próprias de animais. Esses estudiosos afirmam que é da natureza tudo o que está em nós por hereditariedade biológica, ou seja, características físicas que herdamos dos nossos pais, avós, bisavós. E é da cultura tudo o que adquirimos das nossas relações com a sociedade, ou seja, da família, da comunidade, dos meios de comunicação, do mundo em que estamos inseridos. Assim, são culturais os costumes, as crenças, as religiões, as artes, as técnicas de trabalho, a linguagem e a maneira como nos expressamos na sociedade. Todos os hábitos aprendidos pelos seres humanos, por serem membros de uma sociedade, são culturais. Tá? Então, nós podemos relacionar muito a questão da humanização à questão cultural. Né? Hominização é o hominídeo ser considerado humano, né, da espécie humana. Né? Possuir certas habilidades que os diferenciam como humanos. Agora, humanização é um processo cultural. Prosseguindo com o material de vocês, né, com a apostila, temos aí a atividade 10. Né? Vamos agora trabalhar um pouquinho com esses textos. De acordo com o texto 1, né, como Kamala e Amala eram antes de serem encontradas convivendo com os lobos e como elas ficaram depois que foram acolhidas por uma instituição. Bom, vamos lá. Importante aqui, pessoal, é que vocês entendam que essas duas mulheres, né, elas foram acolhidas por uma instituição e passaram por um chamado processo de humanização, ou seja, um processo cultural para se tornarem humanizadas. Né? Elas não tinham nada de humano quando chegaram. O comportamento delas era exatamente igual a dos irmãos lobo que elas tinham, né? Que elas conviveram. Elas caminhavam de 4, apoiando-se sobre os joelhos e cotovelos, né? Que nós vimos, para pequenos trajetos, né? Sobre as mãos e pés para trajetos longos e que precisavam de mais rapidez. Elas eram incapazes de permanecer de pé, só se alimentavam de carne crua ou podre, comiam e bebiam como animais. Né? Vimos isso no texto. E também lambiam líquidos, né, como os animais. Na instituição onde elas foram recolhidas, elas passavam o dia todo acanhadas, né, quietas. À noite elas eram mais ativas, como os animais, né, como os lobos. E elas
uivavam também no período da noite. Elas nunca choraram ou riam. A Kamala, ela viveu 8 anos na instituição, né? No qual ela estava passando por um processo de humanização bem lento. Ela precisou, né, de 6 anos para aprender a andar. E o vocabulário dela, ou seja, as palavras que ela falava antes de morrer, era um vocabulário de 50 palavras. Né? As atitudes afetivas, sentimentos, foram aparecendo bem devagarzinho. Ela chorou, por exemplo, como foi dito no texto, quando a irmã dela faleceu. Né? E aos poucos foi criando sentimentos por pessoas que cuidaram dela, né, das crianças que conviviam com ela. Tá bom? Atividade 11. De acordo com o texto 1 e 2, Kamala e Amala passaram pelo processo de hominização ou pelo processo de humanização? Bom, a gente pode apontar que é o processo de humanização, pois elas aprenderam comportamentos que são típicos do ser humano, através de um processo de ensino e aprendizagem, né, durante o tempo que elas estiveram nessa instituição. Tá bom? De acordo com o texto 2, o que é natureza e o que é cultura? Pelo texto 2, nós vimos que é da natureza tudo que está em nós por herança biológica. Né? E é da cultura tudo que adquirimos nas relações que temos na sociedade. A partir da família, né, da comunidade, dos meios de comunicação, ou seja, do mundo em que estamos vivendo e convivendo. Na questão 13, pergunta-se: por que Amala e Kamala não possuíam hábitos humanos quando foram encontradas vivendo entre os lobos? Bom, pessoal, aqui nós podemos pensar que elas não tiveram nenhum contato com a sociedade. Por isso elas não tinham essa experiência, né, que é própria da cultura humana, né, dessa convivência com outras pessoas, ok? Então, elas não tinham contato com a sociedade. 14. Cite exemplos do que adquirimos por natureza e do que adquirimos através da cultura. Bom, pelo que nós vimos então, nós podemos dizer que adquirimos pela natureza as características físicas que herdamos dos nossos pais, avós, bisavós. Né? Já a cultura, né, adquirimos culturalmente costumes, crenças, religiões, as artes, técnicas de trabalho, né? A linguagem, a maneira como nos expressamos, né? Como convivemos em sociedade. Beleza? Por último, né, juntamente com seus colegas e professores, discutam se existem hábitos culturais que não são aceitos e sofrem discriminação na sociedade. Né? Então eu deixo para vocês pensarem. Né, quais hábitos que não são muito aceitos na nossa sociedade? Anote na apostila de vocês, né, alguns exemplos de hábitos que sofrem discriminação, e vamos propor algumas soluções para combater essa discriminação. Né? Então pensem aí em questões que no nosso dia a dia, né, que algumas pessoas podem fazer e sofrer algum tipo de discriminação mesmo, ok? Então essa última questão ela é pessoal, ok? Bom, turma, por hoje é só, né? Com esse conteúdo que nós trabalhamos hoje, nós encerramos o material 5, tá? Espero que vocês tenham aprendido bastante, tenham gostado das aulas e nos vemos na próxima aula, ok? Vamos começar o material 6. Um abraço a todos e bons estudos. Até semana que vem.